Políticas públicas para o meio ambiente é o tema do Ideias da Aldeia de hoje. Eu vou conversar com Eufran Amaral, secretário de Meio Ambiente do Estado. Eufran, é um prazer recebê-lo no Ideias da Aldeia. Prazer é meu, Jorge. Tem uma oportunidade aqui de nós conversarmos um pouquinho sobre política ambiental, resultados, né? E aqui mostrar como que o Estado do Acre está na vanguarda com relação a políticas ambientais do Brasil e do mundo. Vanguarda é um termo forte, né? Vamos explorar essa sua avaliação. Então vamos começar o seguinte, nos últimos 4 anos, queria que você falasse um pouco se essa relação de produção agroextrativista e sustentabilidade ambiental, se essa relação foi harmônica. Nós avançamos muito. Primeiro, nós tínhamos que ter um instrumento de ordenamento territorial. Pensar, conhecer bem, conhecer cada vez melhor o território e aí poder avançar com relação ao seu uso. O zoneamento ecológico e econômico começa lá em 99, em 2007, o governador Binho Marques sanciona a lei do zoneamento. Esse é um momento histórico. Em 2008, o presidente Lula reconhece o nosso zoneamento como referência e o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, aprova o zoneamento. E o Acre é o segundo estado do Brasil a ter o seu zoneamento aprovado. A partir daí, o estado é estratificado, dividido em 4 zonas. Uma zona que nós chamamos de sistema de produção sustentáveis, que é específico da produção. Temos aí produtores familiares em projeto de assentamento do INCRA, grandes, médios e pequenos produtores fora dos assentamentos, e esses produtores que estão ali no eixo da BR-364, BR-317. O nosso desafio aqui foi dizer como é que a gente vai avançar cada vez mais nessa harmonia. Preservação e desenvolvimento, produção. E aí nós começamos a falar em propriedades agroflorestais. Por quê? Não existe área desmatada e floresta. É uma paisagem. E falar em paisagem, um produtor sempre vai ter área desmatada e floresta. Para pensar nessa paisagem, ele tem que pensar em uso nas duas situações. Na área desmatada, trabalhar recuperando áreas que hoje são subutilizadas, consolidar áreas que produzem e produzem bem. Por exemplo, a nossa pecuária hoje tem a melhor média nacional com relação à quantidade de animais por unidade de área. Do ponto de vista da floresta, valorizar o seu uso, garantir renda com essa floresta. E aí, exemplo do manejo. Nosso manejo florestal hoje, nós avançamos 95% da madeira que é produzida aqui no estado é oriunda de plano de manejo. Então nós avançamos e muito nesse sentido, em estratégia, conceito e experiências que estão dando certo. Você tocou num ponto importante, que é a questão do manejo quando se pensa nesse equilíbrio. No entanto, o chamado manejo comunitário ainda encontra muita resistência, mesmo entre aqueles que trabalham com a ideia de preservação do meio ambiente. O que o manejo precisa vencer para conquistar esses setores e, por outro lado, quais as inovações do ponto de vista de gestão o manejo apresenta para os órgãos ambientais, para a política pública nesse setor de meio ambiente? Antes, quando nós falávamos de manejo, parecia uma utopia, né? Era um exercício de dizer, olha, vamos fazer uma coisa que é impossível. Hoje nós temos, por exemplo, a fábrica de piso, ano passado, 60%, 70% da madeira foi oriunda de manejo comunitário. Nós avançamos em muito no processo de extração de madeira. Quer dizer, antes nós trabalhávamos com 5 espécies, hoje são mais de 30. Então, com isso, nós valorizamos a floresta. Agora, interessante é que nós estamos falando aqui de manejo madeireiro, mas nós temos também um manejo não madeireiro. O exemplo da fábrica de preservativo, né? As fábricas de castanha. O Acre hoje é o maior produtor brasileiro de castanha, né? A castanha do Brasil. Então, isso mostra que é possível você cada vez mais valorizar a floresta. Agora, precisamos avançar em que sentido? Cada vez mais ter técnicas avançadas com relação ao manejo. Hoje, assim como os estados que trabalham com o agronegócio, por exemplo, produção de soja lá no Mato Grosso, trabalham com agricultura de precisão, né? Então, hoje você tem como você georreferenciar, trabalhar de forma que você consiga adubar naqueles lugares que o solo está mais pobre, de forma muito pontual. Aqui no Acre, nós estamos trabalhando com manejo florestal de precisão, georreferenciando árvore a árvore. Com isso, nós diminuímos o impacto do processo de manejo, avançamos com relação à produção em termos de volume. Com isso, quais são os grandes desafios? Cada vez mais ter essas experiências que hoje estão avançando, consolidar ela em todo o território acreano. Quer dizer, ter possibilidade de ter floresta pública com manejo florestal, reserva extrativista. Nós começamos experiência de manejo florestal
em reserva extrativista, na reserva extrativista Chico Mendes, que é uma possibilidade de quê? De valorizar a floresta em pé. Com isso, você evita a pressão. 1 hectare desmatado são 100 árvores maduras que nós jogamos para o espaço. Literalmente, nós queimamos. Então, um desperdício, sem falar com perda para a biodiversidade, perda de regulagem climática, perda de purificação de água, entre outras. Bom, e quando a gente pensa em, então, a questão do desmatamento, Eufran, de maneira bem clara e objetiva, nós conseguimos diminuir o nível de desmatamento no Acre? Nós estamos... o desmatamento é um indicador importante para uma estratégia de desenvolvimento sustentável. Agora, se falar em desenvolvimento sustentável, nós começamos a falar, o conceito de desenvolvimento sustentável é de 30, 40 anos atrás. 30 anos. Nós estamos falando, isso é muito recente, né? E o desmatamento aqui nós estamos utilizado como um grande indicador. Nos últimos anos nós temos tido uma redução. Esse ano tivemos uma elevação, dizendo, olha, nós precisamos avançar em determinadas áreas. Mas por que isso? Porque a gente tem que analisar dentro de um contexto maior. O desmatamento, por si só, ele tem várias variáveis que lhe explicam, né? Entre elas, contextos políticos, entre elas, possibilidades de mudança no Código Florestal. Nós aqui conseguimos avançar com regularização de passivo ambiental, com recuperação de reserva legal, utilizando o Código Florestal que hoje existe. Agora, se está discutindo uma mudança, né? E essa mudança, os produtores ficam naquela expectativa, olha, se mudar, eu posso ter benefícios. Ora, aqui nós temos condições de todos os benefícios do Código garantir a verbação de reserva legal. Nós reduzimos a reserva legal para fins de recomposição. Naquela zona 1 que eu falei para você anteriormente, a reserva legal pode ser recomposta em 50%. Então, isso é um benefício para o produtor. Então, esse nosso macroindicador diz para a gente que nós estamos no caminho certo. Mas precisa agora ter a ação pontual. Por exemplo, determinados municípios, pegar Plasticás. Plasticás já tem 77% de área desmatada. Então isso significa o quê? Que tem que ter um esforço muito grande de recuperação, de uso eficiente da pecuária. Esse ano, por exemplo, nós começamos a ter queimada em pastagem. Então o desmatamento ele tem que estar associado com outras variáveis para você avaliar esse indicador, se você está indo no rumo certo ou não. Qual é um processo eficiente, por exemplo, de recuperação dessas áreas mexidas, Eufran? Primeiro, nós começamos a discutir isso com os produtores. Você tem que conhecer bem a sua propriedade, a sua colocação, a sua colônia, como você conhece a sua casa. Por exemplo, na nossa casa, ninguém vai fazer a comida na sala. Vamos fazer a comida na cozinha, que tem todos os utensílios que nós precisamos. Assim é na propriedade. Para eu recuperar uma área, eu tenho que saber onde que está essa área, se o solo é pobre, é fraco, se ele é profundo ou é raso, se ele é mais arenoso, se ele é mais argiloso. E a partir daí, eu tenho a minha estratégia de recuperação. A minha área de preservação permanente, como que ela está desmatada. Então, a partir do momento que eu conheço bem a minha propriedade, eu posso ir recuperando. Mas recuperando pensando em que sentido? Primeiro, um foco ambiental, depois um foco econômico, quer dizer, recuperar para garantir eu ter mais recurso na minha propriedade e, com isso, um foco social e melhora a minha qualidade de vida. Como é que essas conversas foram feitas considerando as diferenças de proprietários, de pessoas envolvidas, dos atores envolvidos nesse processo? Como é que o governo organizou? Porque não deve ter sido fácil, há diferenças muito grandes de áreas, de produtores, né, de pessoas envolvidas nesse cenário. Foi um desafio, porque construir consensos é um grande desafio. E nós construímos esse consenso no Pacto do Zoneamento Ecológico e Econômico. No zoneamento tinham 37 instituições representadas na comissão coordenadora, desde representação indígena, representação da produção patronal dos pecuaristas, dos manejadores florestais, dos produtores familiares, instituições de pesquisas, representação de prefeituras municipais. E com isso nós fomos discutindo para chegar no melhor caminho. O zoneamento hoje é o que nós falamos de um grande pacto, do que a sociedade acreana quer para o seu futuro. Mas nós construímos a cada dia. Então hoje, por exemplo, o pecuarista se vê no mapa do zoneamento. E ali, quando nós construímos o pacto, é possível, por exemplo, nós discutirmos produção de cana-de-açúcar no Acre, enquanto todos discutiam que não era possível plantar cana-de-açúcar na Amazônia. Porque a cana-de-açúcar está exatamente onde deveria estar, com relação ao potencial produtivo. Com relação aos produtores familiares, além dessa discussão do pacto, nós fomos em cada município do Acre, discutimos com os sindicatos rurais, com as associações, quais seriam os produtos prioritários para cada município, do ponto de vista do produtor familiar. Então, isso faz com que o zoneamento
o zoneamento seja esse instrumento, mas que a questão ambiental tenha efetivamente a tal da transversalidade. Quer dizer, é um tema que está difuso, aparece na discussão da produção, aparece na discussão do manejo, sem necessariamente você estar sendo o foco da questão, porque ela está internalizada nas diversas discussões com relação à produção sustentável nesse estado. Quando se pensa em gestão ambiental, essa palavra transversalidade talvez o que está mais na vanguarda, para usar um termo que você abriu a nossa conversa. É o que há de mais moderno, é um grande desafio. Como é que esse conceito está no Acre? Porque eu acredito que isso não seja um movimento específico da tua secretaria, da área em que você atua, mas deve ser um movimento de governo. E para conseguir um consenso a partir do zoneamento, como você falou, com setores tão diferentes, né, que vai desde ambientalistas até produtores, e uma diferença também geográfica, de áreas que nós apresentamos aqui na Amazônia. Então, como é que esse conceito de governo, como é que essa ideia de governo que se apresenta hoje, Eufran? O zoneamento nós construímos em 9 anos e a sua implementação é a parte mais difícil. Depois de 2007, nós começamos uma fase mais difícil. E o governador Bill Marques estruturou o governo em diversas áreas, 3 grandes áreas, né? E uma das áreas foi da área de produção sustentável. Isso fez com que, nas secretarias, tivéssemos uma ação integrada. Então, eu estou aqui falando de meio ambiente, mas poderia ter o secretário de produção familiar, o secretário de agropecuária, porque é uma ação de governo. Quando nós estabelecemos a nossa visão de futuro, que o Acre seria o melhor lugar para se viver na Amazônia em 2010, e 3 eixos, né? Quer dizer, tem um eixo do empoderamento comunitário, um eixo da economia limpa, justa e competitiva, com forte base florestal, né? E o eixo de ações de melhoria de qualidade de vida. Isso fez com que nós tivéssemos uma ação integrada. Então, nós temos uma ação de governo, não uma ação dessa ou daquela secretaria. E tendo como eixo, o eixo que interliga as ações das secretarias, o desenvolvimento sustentável. E no desenvolvimento sustentável, nós temos meio ambiente, a parte social e a parte econômica. Com isso, nós conseguimos mensurar, articular, mediar conflitos em prol do objetivo comum. Esse foi o grande desafio e hoje nós estamos com as secretarias da área de desenvolvimento sustentável articuladas, integradas e permitiu essa ação que nós tivéssemos os resultados também integrados. Então, o resultado que nós estamos conversando aqui não é um resultado só da Secretaria de Meio Ambiente, mas o resultado de todas as secretarias que compõem a área de desenvolvimento sustentável do Estado do Acre, do governo do Estado do Acre. Eufran, vamos fazer um intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. O assunto do programa hoje é meio ambiente. Eu estou conversando com Eufran Amaral, secretário de Meio Ambiente do Estado. Eufran, recentemente o Estado do Acre aprovou uma lei que trata do sistema de incentivos aos serviços ambientais. O que essa lei traz de modernidade no que se refere à gestão pública e quais os benefícios para as comunidades a partir dessa lei? Bem, esse aí é um exemplo da vanguarda que nós estávamos conversando há pouco. Essa lei é a primeira lei de um Estado brasileiro e permite com que nós tenhamos que nós chamamos de um arranjo institucional. A lei define uma estrutura que é formada pelo Instituto, que registra, por exemplo, a questão do serviço em si, no caso do carbono, as toneladas de carbono que podem ser comercializadas. Cria também uma agência de fomento aos serviços ambientais, que vai ajudar produtores, índios, seringueiros a conceberem seus projetos e vai permitir comercialização de crédito de carbono. Bem, o que isso ajuda? O que isso pode ajudar as populações tradicionais, aos produtores familiares? Primeiro, a possibilidade de ter comercialização do seu carbono, daquilo que deixou de emitir para a atmosfera. Por exemplo, vai ser vantagem econômica um produtor, por exemplo, deixar de desmatar. Porque hoje, quando ele desmata, ele está jogando 120 toneladas de CO2 para a atmosfera, que valem dinheiro no mercado internacional. Então, com esse arranjo institucional,
o Acre faz com que nós tenhamos a possibilidade desses produtores terem condições de comercializar o seu carbono. Hoje, no mercado mundial, dificilmente um produtor sozinho vai lá e vai comercializar seu carbono. Tem que estar reunido, ou numa área geográfica, por exemplo, numa reserva extrativista Chico Mendes, ou com vários do seu grupo, por exemplo, um projeto específico de produtores familiares, ou de indígenas, ou de pecuaristas. Essa lei permitiu estruturar o que nós chamamos desse programa de carbono, específico com relação a crédito de carbono, porque hoje é o que está em moda, o que é possível comercializar. Agora tem um conceito importante, que a gente trouxe lá de trás, lá de Chico Mendes, que é o quê? Em vez da gente dar o peixe, dar a vara, a gente está ensinando a pescar. Ou seja, primeiro nós queremos produção sustentável. Então eu, produtor rural, produtor familiar, produzo bem. À medida que eu produzo bem, eu tenho possibilidade de ter mais recursos do serviço ambiental. E aí eu continuo a produzir melhor ainda. Então o serviço ambiental não é um fim, mas é um meio para ajudar na produção sustentável. E interessante dessa lei também, que nós não trabalhamos só carbono, nós detalhamos o programa de carbono, mas já criamos os programas de biodiversidade, água e recursos hídricos. São vários outros incentivos. Exato, regulação do clima, até conhecimento tradicional. Então já pensamos também no futuro, quer dizer, hoje é possível comercializar carbono, mas no futuro nós vamos estar falando de conhecimento tradicional, o conhecimento do indígena com relação às plantas medicinais, conhecimento do produtor familiar com relação aos seus plantios, conhecimento do seringueiro com relação à extração do látex. Isso tudo é serviço ambiental que está sendo promovido pelos que nós chamamos de provedores de serviços ambientais para o estado do Acre, para a Amazônia e para o mundo. Essa área, é sempre cercada de termos muito técnicos, sequestro de carbono, né, o conselho de não sei de quê. Então, para ficar bem claro, o que é o seu Zezinho, lá da comunidade da colocação tal, pode efetivamente lucrar em não desmatar, em preservar a sua área? Vamos pegar o exemplo do seu Zezinho. O seu Zezinho está lá na Reserva Extrativista Chico Mendes, né? Ele se une com as 2.000 famílias que estão na Reserva Extrativista Chico Mendes. Olha, nós, seringueiro da Reserva Extrativista Chico Mendes, vamos fazer um projeto de redução das nossas emissões, redução do que nós queimamos e desmatamos todo ano. Esse que eu deixo de desmatar, vamos supor que o seu Zezinho deixasse de desmatar 100 toneladas, né? Uma área que fosse emitir 100 toneladas de CO2. Essas 100 toneladas, o Instituto registra, a agência faz o projeto para o seu Zezinho e com o projeto ele é certificado por uma instituição, diz, olha, esse projeto é bom, o seu Zezinho começa a executar, ele diz que ele vai executar esse projeto em 10 anos e a cada ano ele recebe um certificado, diz, olha, o seu Zezinho esse ano deixou de emitir 10 toneladas. E ele vai lá e o mercado vai pagar para ele aquela quantidade que ele deixou de emitir. Com essa renda, ele continua a produzir e produzir melhor. Interessante. Agora, como é que as conversas de conscientização, em que fase, né, essas conversas estão para que o seu Zezinho, lá na comunidade da Reserva Extrativista Chico Mendes, já comece a perceber essas vantagens? Jorge, uma mudança numa forma de usar o seu território é uma mudança que requer tempo. Nós começamos a conversa com vários produtores, desde 2007 conversamos essa possibilidade, quer dizer, estamos encerrando a gestão do governador Mil Marcos com uma lei que nós falamos que é uma lei inteligente, que pode começar já e vai se adequar a qualquer legislação federal e legislação internacional. E hoje, muitos produtores no estado, né, já estão trabalhando sem a queima, mas muitos produtores estão queimando ainda. E o que nós estamos fazendo é que esse produtor que não queime, mostre para o produtor que queima as vantagens. E a gente começar a ver, né, porque a gente é muito do ver para crer, né? Então o produtor acha, não dá para cultivar. Hoje nós temos aí os roçados sustentáveis já implantados, temos mais de 2.000 famílias no programa de certificação, são produtores que já não queimam mais, né, e trabalham a sua área desmatada. Nas comunidades polo não houve queimadas esse ano. Então, o caminho está aí. O que nós precisamos agora é ampliar essas ações. E essas conversas são feitas via sindicatos, via as federações, de forma que cada produtor comece a fazer a sua mudança. Porque aí vem um desafio, que é a mudança do indivíduo.
Quer dizer, vamos pegar o exemplo do seu Zezinho. O seu Zezinho que está lá na colocação vai quem quer, ele tem que dizer, olha, eu produzo bem e eu não vou mais queimar porque isso aqui vai me dar renda. Né? Com isso eu vou ter mais recurso. E aí a gente começa a mudar não só uma ação de governo, mas uma ação de sociedade. Quer dizer, esse é o sonho que nós queremos chegar. Numa sociedade da floresta, que cada vez mais valorize a floresta em pé e cada vez mais recupere e use de forma eficiente a área já desmatada. Eufran, o chamado Programa de Valorização do Ativo Ambiental já está com mais ou menos 2 anos de implantação. Quais as respostas que nós já podemos aqui trazer de benefícios para as comunidades? Olha, esse programa é o programa que é a base da implementação do zoneamento ecológico e econômico. E ele tem 2 grandes eixos. Uma atividade específica para a desmatada e outra atividade específica para a floresta. Esses eixos, o eixo da área desmatada, tem um programa de recuperação de áreas alteradas. Nunca nós tivemos tanta área mecanizada como nós estamos tendo nos últimos 2 anos no estado. Áreas mecanizadas de pequenos, médios e grandes produtores. Esse ano, nós estamos iniciando o projeto Florestas Plantadas. Parece estranho, né? Nós falarmos em reflorestamento no Acre se nós temos só 13% de área desmatada. Mas nós temos a economia de base florestal e queremos que essa base, esse insumo, não venha só de floresta primária, mas venha de floresta cultivada. Estamos começando a recuperar áreas com reflorestamento. Do outro lado, do lado da floresta, então estamos falando daquela paisagem, área desmatada, recuperação. E aí vem os roçados sustentáveis, mecanização, entre outras ações. Do lado da floresta, nós temos, primeiro, um programa de regularização do passivo. Você sabe a questão do passivo ambiental. Tem produtor que desmatou mais do que podia o Código Florestal, do que o Código Florestal estabelecia. Então nós estamos dando oportunidade e possibilidades deles recuperarem o passivo. Então temos uma ação específica de regularização do passivo ambiental. Do outro lado, para os produtores familiares, com a maior parte da nossa população rural é produtor familiar, nós criamos o programa de certificação. Hoje já são mais de 2 mil famílias no programa de certificação. Essas famílias já não mais queimam. Estão recebendo um bônus, um recurso anual em função desse seu compromisso de trabalhar bem a propriedade. Temos um programa de gestão florestal, que é justamente para ajudar o manejador comunitário a trabalhar, a avançar com o seu manejo, o empresário florestal, de forma que a gente tenha uma valorização da floresta, não só com produtos madeireiros, mas produtos não madeireiros. E, por fim, um eixo de pagamento por serviço ambiental. Um exemplo é a lei. Outro exemplo de uma estratégia de pagamento por serviço ambiental é o ICMS verde. Esse ano, nós vamos fechar dezembro passando mais de 4 milhões de reais para os 22 municípios na forma de ICMS verde. Então, são ações que a política de valorização do ativo estruturou e hoje mostra resultados consistentes e mostra que a cada ano é possível avançar com esses resultados para chegar com a maioria dos produtores integrados nessa política. Queria pensar agora um pouquinho de maneira estratégica. Como é que nós estamos, como é que as nossas ações hoje estão posicionadas em relação ao mundo, né? Ano passado aconteceu uma conferência muito importante em Copenhague, uma conferência sobre meio ambiente que reuniu representantes do mundo inteiro. E eu queria saber como foi a participação do Acre nesse encontro, que posição o Acre marcou em Copenhague. É importante essa reunião de Copenhague, mas vou voltar para você um pouquinho antes. Foi uma reunião que o governador Bill Marques participou na Califórnia. Foi a primeira reunião que fizeram governos subnacionais. O que é um governo subnacional? É um Estado, né? E aí mostrou a força de um Estado. Porque muitas vezes a gente fica vinculado ao país, mas ali se mostrou a força do Estado. O Acre vai a Copenhague, mostra o seu projeto de desenvolvimento sustentável. E o que é que nós vimos lá? O que todo mundo estava discutindo, os 180 países discutindo para achar um consenso, nós já estávamos fazendo aqui. Então, construindo essa estratégia de desenvolvimento sustentável, avançando em valorizar a floresta, mas tendo o homem como centro desse processo de valorização. E aí nós apresentamos a proposta. E lá foi dito que o Acre era o estado que estava em condições de avançar com relação a essa história de pagamento por serviço ambiental, que é outro termo que a gente tem usado, que é a história do RED, que é a redução das emissões por desmatamento e degradação, ou seja, o pagamento por desmatamento evitado. E ali o Acre marcou esse espaço. Esse ano, nós estamos indo para Cancún, no México, apresentar os avanços do que nós fizemos. A lei, por exemplo, é uma lei inédita. É possível chegar lá e dizer, agora nós temos um marco legal. Estamos prontos para assumir, fazer acordos, fazer
transações com, sejam governos, sejam empresas, com relação a compensações de emissões no Acre. Então, no contexto internacional, o Acre está à frente porque vem trabalhando passo a passo. Mas por que isso foi possível? Graças a essa ação integrada de conhecer o território, trabalhar marco legal, trabalhar uma política estruturante, uma política de Estado. E isso valoriza o Estado lá fora, garante confiabilidade para quem quer investir, quem quer compensar suas emissões aqui, porque com relação a essas emissões, o nosso carbono ainda tem um benefício social. Não é uma relação meramente econômica. Tem o grande objetivo que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. O governador eleito Tião Viana participou dessa conferência em Copenhague. Isso é muito importante do ponto de vista de informação para uma continuidade no próximo governo, né? Claro, isso foi muito importante. Além da participação da senadora Marina Silva, o senador Tião Viana, governador eleito, participou da conferência de Copenhague. Isso foi importante para vislumbrar o contexto do Estado no nível global e permitir visualizar que nós estávamos no caminho certo. E nós avançamos nesse ano e chegamos ainda com mais força para a reunião de Cancún, no México. Fran, eu queria agora tocar num ponto muito específico que de maneira muito clara afeta todas as pessoas que vivem aqui nessa parte da Amazônia, que é a questão das queimadas, né? Nós tivemos de novo um ano difícil, um ano seco, um ano de muita fumaça. Como é que nós estamos avançando para vencer, sobretudo, uma questão cultural e que alternativas viáveis se apresentam para os pequenos produtores para não mais se queimar? Esse ano foi importante. Esse ano, em 2005, nós tivemos, primeira vez aqui no estado, incêndios florestais. O fogo entrou na floresta. E aí nós estávamos monitorando a cada ano. Em 2010, esse ano, o fogo entrou de novo na floresta. Mas com uma diferença. Nós estávamos, em 2008, o governador Binho Marques criou a Comissão Estadual de Gestão de Riscos. E nós discutimos fogo como uma questão estratégica de desenvolvimento do Estado. Então nós tivemos ali com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, IBAMA, IMAC, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, todos trabalhando integrados nessa Comissão Estadual de Gestão de Risco que tem 27 instituições trabalhando. Além disso, envolvemos as prefeituras. Mas o que a gente viu esse ano foi muita fumaça, as queimadas aumentaram consideravelmente. Além disso, as queimadas acidentais aumentaram mais ainda, quer dizer, um produtor fazia fogo no seu roçado e passava para 10 produtores, porque o fogo estava fora de controle. Nós tivemos condições climáticas esse ano aqui no Acre semelhante a Cerrado, quer dizer, áreas muito secas. Tivemos problemas de incêndios florestais. Então isso fez com que nós tivéssemos mais fumaça, tivemos perda de patrimônio, tivemos problemas de saúde, tivemos até mortes em função dessas queimadas e incêndios florestais. O que é que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando um processo de conscientização das pessoas, para que saibam que, primeiro, o risco que tem uma queimada incontrolável. Então, hoje nós temos exemplo já muito claro desse processo de perda, quer dizer, uma perda de patrimônio, risco à sua saúde e o impacto ambiental, que isso é o que é mais evidente. E, em vez de ter uma ação direta de repressão, que nós tivemos agora esse ano, a autorização das queimadas foi suspensa e nós tivemos uma ação intensiva de fiscalização. IMAC, IBAMA atuando com Polícia Federal e Polícia Militar. Mas, além disso, há todo um processo de prevenção com os órgãos de extensão, os órgãos de assistência técnica, para dar alternativa. Hoje, se nós estivéssemos tendo essa conversa aqui, há 15 anos atrás, eu podia dizer para você que nós não tínhamos nenhuma alternativa. Tiremos muito pouca alternativa. Hoje, tem diversas alternativas para relação ao fogo. Desde os roçados sustentáveis que nós estamos utilizando para o produtor familiar, porque o produtor quando queima, é para fazer a sua roça anual. Mas é possível ele fazer sem esse uso do fogo, utilizando a mesma forma de rotação que ele faz, utilizando leguminosa. O processo de mecanização, tendo culturas perenes sendo trabalhadas, o processo de reflorestamento, quer dizer, diversificar a sua produção no interior da propriedade. Então, hoje, tem uma série de alternativas que os produtores já utilizam aqui no estado. Para ter um exemplo, tem produtor que há mais de 10 anos não queima. Então, hoje, isso que a gente está falando é fato.
Então é possível visualizar em várias regiões do estado. Então nós trabalhamos na linha da fiscalização. Hoje temos uma fiscalização muito eficiente. Nós estamos monitorando o estado com imagem de satélite que nós chamamos de alta resolução. Permite ver quando, onde e como foi o desmatamento, quais foram as áreas queimadas. Agora temos uma ação específica com o IMAC, mas também essa ação de prevenção, que é ensinar como fazer. E isso faz com que, a cada vez, nós tenhamos menor impacto com relação às queimadas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos maior número de focos de calor com relação aos últimos 4 anos. Porém, ficamos a 30% dos focos de calor de 2005, que foi uma grande tragédia. Então, isso já mostra que nós estamos no caminho certo. Trabalhar junto, trabalhar integrado, envolvendo todos, os pequenos, os médios, indígenas, né, extrativistas, nós vamos conseguir chegar a um ponto de desmatamento ilegal zero e queimada ilegal zero. Contraponto de fogo, claro, água. O Acre também está trabalhando a ideia do plano de recursos hídricos. E em que esse plano é importante na proteção das nossas águas? O plano, assim como o zoneamento mostra o nosso território, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, ele faz o nosso zoneamento das águas. E é importante para o Acre, por quê? O Acre, as cabeceiras dos grandes rios estão em outros países. Então nós temos que pensar o nosso recurso hídrico, a nossa água, como um bem que é comum e nos une a outros países. Além disso, a gente tem sempre o mito de dizer, não, a água não vai acabar nunca, né? Nós podemos usar, que sempre vai ter. Com o plano, nós estamos estabelecendo unidade de gestão de recursos hídricos, que são as grandes bacias, a bacia do Rio Acre, a bacia do Juruá, são grandes bacias, e pensando essas bacias como unidade de gestão. Como é que nós vamos trabalhar nessas bacias? Como é que nós vamos trabalhar na bacia do Rio Acre? Né? E com isso, criando o que nós chamamos de comitês de bacias. Ou seja, usuários, pessoas que trabalham a gestão, se unem para trabalhar a gestão daquela unidade territorial, sobre o enfoque da água. Além disso, estamos estabelecendo o que nós chamamos de uma rede de monitoramento de qualidade de água, para avaliar a qualidade das nossas águas, a cada ano como que está. E esse plano permite direcionar as nossas ações, não só com relação ao território, mas com relação aos diversos atores sociais que trabalham naquela bacia. E o Acre é vanguarda também nesse ponto, porque vai ser o primeiro estado da Amazônia a ter o seu Plano Estadual de Gestão de Recursos Hídricos concluído. Fran, para fechar nossa conversa, eu queria que você fizesse uma análise do cenário quando o assunto é meio ambiente hoje, né, matéria de consciência, políticas públicas, e também fizesse uma avaliação a partir desse marco dos próximos passos. Olha, na minha opinião, nós avançamos muito. As pessoas estão com a consciência maior, mas nós estamos muito perto, muito aquém, onde nós deveríamos chegar. Tem grandes desafios, né? Nós avançamos na implementação do zoneamento, estamos começando com os zoneamentos municipais, 12 municípios estão com seus zoneamentos municipais concluídos, vamos começar a implantar. Temos o desafio dos serviços ambientais, do uso eficiente da floresta, quer dizer, nós conversamos aqui um pouco sobre manejo florestal de madeira, mas nós temos inúmeros serviços que a floresta oferece do ponto de vista não madeireiros. E nós exploramos borracha e castanha e alguns óleos, mas nós temos uma ampla possibilidade. Do ponto de vista das áreas desmatadas, o uso eficiente dessas áreas. Nós falamos aqui, nós temos uma pecuária que é referência nacional, mas 80% das nossas áreas ocupadas são pastagens. Metade delas estão com processo de subutilização. Nós podemos utilizar melhor. Eu acho que nós temos o grande desafio de avançar ainda mais nessa transversalidade, mostrar que o meio ambiente é permeável, sem meio ambiente não temos economia. O meio ambiente é como se fosse o bombom do sonho de valsa, né? Quer dizer, se a gente é o papel que enrola o bombom, né? Então, sem esse papel, o bombom estraga. Então, sem o meio ambiente, nós nunca vamos ter uma economia. Sem o meio ambiente, dificilmente nós vamos ter qualidade de vida das pessoas. E à medida que as pessoas, toda a população aqui do estado, estiver consciente que na minha casa, o que eu faço tem impacto para o meu bairro, tem impacto para o meu município, para o meu estado, para a Amazônia e para o mundo, nós vamos avançar. Então, eu acho que os grandes desafios estão com relação ao pagamento por serviço ambiental, gestão de águas e principalmente com relação a essa transversalidade do meio ambiente. E aí sim nós vamos cada vez mais caminhar
para esse desenvolvimento sustentável que nós sonhamos e é uma utopia real. A cada ano nós mostramos que é possível e é possível fazer com todos e de forma muito eficiente. Eu, Franco, queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de conversar um pouquinho com você aqui. Obrigado mais uma vez. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.